Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. Hoje a gente vai aprender, depois que a gente já introduziu o conceito de sinais e processos, a gente vai aprender a criar um programa para monitorar a execução de outro programa, utilizando os sinais. Eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo, que isso ajuda com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas. Também tem um link na descrição com o nosso Apoia-se e você pode ser apoiador do canal por apenas R$ 5 por mês. A gente já tem o nosso programa Sinais, que ele responde aos sinais 2 e 15. O sinal 2 ele vai reiniciar o valor de uma variável A, uma variável contador. Vou até abrir aqui o código. Então, o sinal 2 é essa função reiniciar. Ela vai reiniciar o valor de A como A igual a 0. E o sinal 15 vai encerrar a execução do programa. Nas aulas anteriores, a gente viu como enviar esses sinais utilizando o shell script, através do terminal, digitando o comando kill e o sinal correspondente que a gente queria enviar para o processo. Ok? Porém, é muito enfadonho ter que ficar manualmente enviando esses sinais para esse processo. Seria muito mais interessante automatizar essa tarefa através de um outro programa que faça isso. Vou sair aqui e a gente vai criar esse programa na aula de hoje. Vou colocar aqui monitor.c. É um programa que vai servir para monitorar a atividade do programa Sinais. Vou apertar Enter aqui. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é incluir as nossas bibliotecas padrão. stdio.h e a biblioteca stdlib. stdlib.h. Ok? Também vamos ter que incluir a nossa unistd para definir a função sleep. Eu quero que esses sinais sejam enviados ao processo a cada 10 segundos, por exemplo. E por último, a gente vai ter que incluir a biblioteca sys/types.h para definir um tipo de dados que a gente ainda não viu nas aulas anteriores, que é o tipo PID_T. Ok? A gente já vai ver o que esse tipo significa. Vamos começar com a nossa função main. Não quero que ela receba nenhum parâmetro. E aí a gente vai definir no nosso tipo de dados PID_T uma variável PID. Esse tipo aqui, PID_T, ele vai receber o PID do processo. Como para enviar sinais para um processo eu preciso do PID do processo, ou seja, o identificador daquele processo, então eu tenho uma variável que recebe esse tipo. Ok? O que a gente vai fazer é introduzir no nosso programa monitor o ID daquele processo que vai ser monitorado. Então vou colocar aqui, utilizando o printf, uma pergunta: qual o PID do processo? Ok? E eu vou ler esse PID do processo com a scanf. Ok? Eu vou utilizar um número inteiro para ler esse PID do processo com uma variável i. Então aqui eu vou colocar int i. Ok? Então eu vou perguntar para o usuário, assim que eu iniciar meu programa monitor, qual é o PID do processo que eu quero monitorar, que vai ser o PID do programa Sinais. E aí o usuário vai inserir esse PID do processo a ser monitorado aqui, utilizando o scanf. Ok? E aí eu vou poder fazer com que esse meu programa monitor monitore o processo identificado pelo PID passado. Ok? Por último, eu vou ter que fazer a conversão, o casting. Essa variável PID, ela não é do tipo inteiro. Então eu vou fazer um casting para PID_T da variável i. Ou seja, vou transformar essa variável i numa variável do tipo PID_T, que é justamente o tipo da minha variável PID. Ok? E agora eu posso fazer um looping para ir monitorando esse processo.
Tá? Eu vou utilizar um laço for e eu vou monitorar esse meu processo sinais da seguinte maneira. Eu vou utilizar um outro contador, j é igual a 0, j menor do que 3, ou seja, eu vou ter 3 iterações, vou enviar o sinal 3 vezes para o meu sinais .x, né? E j++. Ok? Então, eu vou só declarar essa variável j aqui, int j. Ok? Então, aqui nesse laço, eu vou ficar enviando sinais para o meu processo sinais. Como é que eu faço isso? Para enviar sinais, né, lá no shell, eu utilizava o comando kill. Kill menos o número do sinal e o PID do processo para o qual eu queria enviar o sinal. Aqui no C, eu vou utilizar uma função semelhante, que é a função kill. O primeiro argumento dessa função kill aqui vai ser o sinal, vai ser o PID do processo que eu quero enviar o sinal. Então, eu vou colocar aqui PID. Ok? Só que essa função, ela recebe uma variável do tipo PID_t. É por isso que eu estou utilizando, né, PID como um tipo PID_t. Ok? E o próximo argumento da função vai ser o sinal que eu quero enviar. Eu quero enviar o sinal 2 para reiniciar o valor de A. Ok? Essa função kill, ela retorna um número inteiro. Ok? Ela retorna um número inteiro que vai identificar se aquela execução foi ou não bem sucedida. Ou seja, se ele conseguiu ou não enviar o sinal para o processo. Então, para receber esse número inteiro, eu vou colocar aqui o meu i. Ok? Então, o i que eu estava utilizando aqui para armazenar o PID, agora ele vai armazenar o retorno da função kill. Ok? Como eu não vou usar para nada, eu vou simplesmente ficar armazenando esse retorno da função kill nessa variável i e não vou fazer nada com esse retorno. Ok? Mas eu poderia utilizar algum critério, né, para, por exemplo, ao receber um erro de execução, eu encerrar o monitoramento, ou então, né, reiniciar o programa, ou então reiniciar o envio de sinais. Enfim, eu poderia tratar esse erro da função kill da maneira que eu quisesse. Ok? Antes de enviar o sinal, eu vou colocar aqui printf, e o que a gente vai fazer é exibir uma mensagem na tela. Vou colocar aqui, enviando sinal 2 ao processo, e aqui eu ponho, né, o meu PID do meu processo. Ok? Meu PID do meu processo. E /n para pular linha. Né? Agora eu percebi que o i ele vai ser utilizado, então seria interessante não mudar esse valor de i. O que eu vou fazer é colocar uma outra variável aqui, k, para ficar armazenando esses valores. Ok? Vou colocar aqui int k, para receber os valores retornados pela minha função kill. Ok? Como o i é o PID do meu processo, ele vai aparecer aqui. Então, estou enviando o sinal 2 ao processo %d. Ok? Depois de fazer isso 3 vezes, eu vou enviar um sinal para encerrar o processo sinais. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui k igual a kill. E eu vou enviar para esse processo, né, o sinal 15, que é justamente o sinal que encerra o processo. Ok? Antes disso, eu vou colocar aqui a minha printf. Ok? Printf. E aqui eu vou colocar enviando sinal 15 ao processo %d/n. Ou seja, vou enviar agora o meu sinal 15 para esse processo. E aí ele vai encerrar a execução. Ok? Deu para entender a lógica, como funciona a lógica do nosso programa? Primeiro eu leio, né, o PID do processo que eu quero monitorar passado pelo usuário. E aí eu vou enviar o sinal 2 para ele 3 vezes, aqui no nosso laço for. E depois eu vou enviar o sinal 15 para ele encerrar a sua execução. Então esse programa vai monitorar, né, e enviar sinais para o meu sinal.x. Vou sair salvar e a gente já vai ver como isso vai funcionar agora aqui no terminal. Eu primeiro preciso fazer a compilação desses dois programas, né?
sinais.x. Então, eu vou fazer gcc, sinais.c, -o, sinais.x, para compilar o meu programa sinais. Dou um ls aqui, tá aqui o meu sinais.x. Ok? Vou fazer gcc monitor.c -o monitor.x para compilar o meu programa monitor. Ok? E aqui ele diz que ele não encontrou esse arquivo. É porque está faltando um S aqui, né, nessa definição da minha biblioteca. Vou voltar lá. É sys/types. Então não esqueçam o S aqui, né, em sys/types.h. Ok? Vou sair e salvar. Refazer a compilação, né, do meu programa monitor. E aqui o que ele está me dizendo é que eu tenho uma declaração implícita para a minha função kill. Ou seja, ele não está encontrando a minha função kill. E aí vou voltar lá para o meu monitor. Ainda está faltando uma biblioteca a ser incluída aqui. Vou colocar aqui include sinal.h, que é a biblioteca, né, que define o tratamento e a manipulação de sinais. Então, ali é que está a definição da minha função kill. Ok? Eu lembrei aqui que eu acabei esquecendo do seguinte. Né? Depois de enviar o sinal, né, utilizando aqui esse meu laço for, eu vou querer que este processo ele durma por 10 segundos. Ok? Para que ele não envie todos os sinais de uma única vez. Ele envia o sinal, dorme por 10 segundos com a minha função sleep, depois retorna, envia outro sinal e assim sucessivamente. Então estava faltando isso, né? Colocar a função sleep aqui no meu laço for. E a minha biblioteca signal com g.h. Vou sair e salvar. Né? Agora a gente pode, né, refazer a compilação aqui do nosso monitor.c -o monitor.x. Ok? Refizemos a compilação. E agora eu vou abrir o tmux, né, para poder executar o sinais.c do lado esquerdo aqui da tela e o monitor do lado direito da tela. Ok? Para que a gente possa visualizar um processo mandando sinais para o outro. Então eu vou abrir tmux, Ctrl B, Shift 5 para dividir a tela em dois. E agora eu posso executar o monitor com ./monitor.x. Ele vai esperar que eu insira o PID do processo. Eu vou apertar Ctrl B O para me mover para a tela da esquerda. ./sinais.x para começar a execução do meu programa sinais. O PID desse processo é 126.93. Ctrl B O. Vou inserir aqui 126.93. Ele me informou que ele enviou o sinal 2 ao processo. E aqui já tem a resposta do sinal, reiniciando o valor de A. Vamos esperar mais alguns segundos. E ele enviou o segundo sinal 2 para o processo. Mais alguns segundos ele vai enviar o sinal 3, a terceira vez o sinal 2. Enviou o sinal 2. E agora, mais 10 segundos, ele vai encerrar a execução do processo à esquerda. Vamos ver, ele encerrou a execução. Ele enviou o sinal 15 ao processo e aí encerrou a execução. Ou seja, a gente acabou de automatizar esse envio de sinais, né, ao processo, né, ao programa sinais.x. Ok? Então por essa aula é só e até a próxima.